Boa tarde, Dr. Chico Bruno Briosa. Sábado, a 3 dias das eleições para Presidente da Académica, encontraremos com o Dr. Mauro Diabrera. Boa tarde. Boa tarde. Começando por 2004, o que aprendeu das eleições de há 6 anos atrás? O que o faz voltar à Académica? O que é que eu aprendi? Ganhei naturalmente experiência, percebi como é que se disputam as eleições da Académica. Julgo que foi uma candidatura interessante, foi uma candidatura também de um projeto como é esta, e volto-me a candidatar agora, 6 anos depois, porque penso que todas as razões que me levaram a candidatar naquela altura se mantêm e agravaram-se. A Académica hoje, do meu ponto de vista, está muito pior, tanto em termos económico-financeiros como em termos desportivos, e sobretudo em termos de mística. A Académica, do meu ponto de vista, deixou de ser uma Académica que tem memória, que tem traços identitários do seu passado histórico. Costumo utilizar uma frase que pode, no fundo, definir o meu pensamento, que é: temos OAF, mas não temos Académica. E penso também que este projeto de continuidade que se apresenta, o projeto que ali está, é um projeto que está esgotado, que não consegue mais apoios dos empresários e das empresas, apoios da cidade, da universidade, da academia, vive de costas voltadas para o mundo, zangada e crispada com o meio mundo, se não com o mundo inteiro, e portanto esta não é a minha Académica. E julgo que não é a Académica dos académicos, dos verdadeiros académicos. E portanto aqui, e é também uma Académica sem ambição, é uma Académica que festeja não descermos divisão, quando devia festejar nós ficarmos cá em cima, termos mais vitórias, porque hoje não descer divisão não é tão difícil quanto parece. Há uns anos atrás desciam 3 ou desciam 4, hoje deixam 2 de divisão. E portanto é uma Académica a que falta mística, a que falta académica e a que falta ambição. E é um projeto esgotado. E portanto apresento-me com exatamente ao contrário, com uma Académica que eu designo de mais académica, que quero pôr mística aqui, quero chamar as pessoas, quero chamar os veteranos, quero chamar a mancha, quero chamar os jovens ao estádio, quero mais sócios, quero uma Académica que galvanize, uma Académica que ganhe jogos, uma Académica ambiciosa, dos pés assentes na terra, mas com a capacidade de sonhar. Os sócios da Académica, não se sente que há 3 anos ficou a dever uma explicação? Possivelmente sim, e até um pedido de desculpas, porque não, mas temos que saber reconhecer que eventualmente não ter avançado há 3 anos exigiu uma explicação mais detalhada e hoje não tenho problemas nenhuns em pedir desculpas àqueles que acreditavam que era possível naquela altura fazer já a mudança, não deixar de chegar à Académica à situação de desculpa. É uma justificação complicada, complexa, mas tem sobretudo a ver com a percepção que eu tinha do momento, que era se eu me candidatasse e ganhasse as eleições naquele momento, a Académica correria sérios riscos, porque o Presidente da Académica tomaria medidas que o Presidente da Académica que perderia as eleições, perdesse as eleições, tomaria medidas em relação aos dinheiros que tinha dentro da Académica, tomaria medidas imediatas que colocariam em sérios riscos a Académica. E, portanto, a candidatura do João Francisco Campos, meu querido amigo que me acompanha agora também nesta candidatura, foi há 3 anos uma candidatura corajosa, uma candidatura jovem, corajosa, rápida e que alcançou um resultado fantástico. Ficou perto da candidatura da situação, digamos assim. E, portanto, não tenho problemas nenhum, nem hoje, nem nunca, quando acho que não explico devidamente as coisas, e devia ter explicado. Estou sempre a tempo de reconhecer os meus erros, sobretudo o erro de não ter dado as explicações devidas aos sócios no momento certo. Mas julgo que tomei a melhor atitude para a Académica. Porque acima das pessoas, os presidentes, os dirigentes, os sócios, toda a gente passa. Só não passa a instituição.
E devemos, quando a servimos, devemos sempre pensar primeiro na instituição e não pensarmos em ninguém. E foi também o que eu fiz, pensando na instituição. Eventualmente deveria uma explicação, eu e estou a explicar, aos sócios que achavam que eu devia ter avançado. Uma das dúvidas era, precisamente aos sócios que chegaram, era porque João Francisco Campos aceitar a sua lista e fazer parte da sua lista, então é por aí que se explica. Também ele está de acordo com as suas razões, então. Exato, eu na altura expliquei em privado, porque eu não quis publicamente, eu durante estes anos tenho feito intervenções, nenhumas intervenções da académica. Porquê? Porque não quero complicar a vida a quem lá está. Eu podia montar uma oposição, um grupo de oposição organizado, podia organizar-me de várias formas, não é a minha forma de estar, porque eu não quero fazer uma candidatura, nem faço uma candidatura de um grupo, de uma facção, de uma parte da académica contra outra, porque nós só seremos académica se conseguirmos unir-nos a todos, se conseguirmos criar pontes e não abrir fossos entre nós e diferenças entre nós. Porque aquilo que nos une a todos é muito mais importante que aquilo que nos divide. Sempre que nós fulanizamos, sempre que nós pessoalizamos os ataques, e isso eu não faço, eu exprimo as minhas ideias, defendo um projeto diferente para a académica, um projeto antagónico ao projeto atual da académica, mas não tenho nenhuma questão pessoal com ninguém na outra lista, porque são também académicos e todos, incluindo o Presidente, merecem o meu respeito merecerá o meu respeito enquanto ex-presidente da académica. Nós temos que perceber que as pessoas que serviram a académica, bem ou mal, serviram-na sempre pensando no que estavam a fazer da melhor forma. E não nos podemos esquecer nunca, por exemplo, de um presidente que morreu ao serviço da académica, como foi Mendes Silva. Mendes Silva morreu ao serviço da académica. E é pensando nele e pensando em todos os que serviram a académica que nós devemos pôr sempre a instituição acima das pessoas e respeitar todas as pessoas que a serviram, pouco ou muito. Mas não pensa que esse afastamento pode ser mal interpretado pelos sócios? Acredito que sim, por isso mesmo estou a dar a explicação. Espero que os sócios me compreendam e que me apoiem neste momento em que me apresento novamente às eleições académicas. Afirma um órgão de ligação da região centro que em criança imaginava uma académica que não encontrou aos 17 anos quando veio para Coimbra. Ainda sonha com essa académica? Acha que ainda é possível uma académica com outro órgão? Claro que sim. A explicação é relativamente simples. Vamos entrar aqui num campo que me acusam muito de falar muito da mística, falar muito do passado, falar muito dos sonhos e falar muito pouco do futuro e pouco das coisas concretas. Mas vamos dar a hipótese de falar, cheguei no meio. Acontece o seguinte, eu tive a felicidade ou infelicidade, mais a felicidade, porque tive uma juventude fantástica, de nascer muito longe de Coimbra. E como sabem, o meu irmão João foi guarda-redes, João Maló foi guarda-redes da Académica durante uma década. E julgo que um grande guarda-redes, eu digo julgo porque nunca ouvi jogar. Infelizmente é uma tristeza que me acompanha, mas nunca ouvi jogar. E ele, como eu, nascemos muito longe de Coimbra. E ele é 17 anos mais velho que eu. Ele, poucos dias depois de eu nascer, veio para Coimbra, veio para Portugal. E durante muitos anos, durante 17 anos, porque eu vim para Coimbra quando tinha 17 anos, vim para a Universidade de Coimbra, para a Faculdade de Medicina. Durante esses anos, só estive com ele poucas vezes, apesar de receber muitas cartas dele ao longo dos anos. E durante esses 17 anos da minha infância e da minha juventude, em que também pratiquei futebol, pensando que podia ser também um grande guarda-redes da académica, coisa que naturalmente não fui, porque estas coisas não se herdam, as coisas não são assim na vida, ou porque possivelmente não me esforcei tanto como devia. Mas a verdade é que durante 17 anos eu aprendi a amar a académica e criei uma imagem de Coimbra e uma imagem da académica que eu construí e que quando eu cheguei a Coimbra não existia, porque eu cheguei depois de 74, cheguei para a faculdade exatamente em 1974, pouco depois da Revolução de 74, e encontrei uma academia sem capibatina, que era o meu sonho de voltar a usar a capibatina. Encontrei uma académica que tinha desaparecido, era o Clube Académico de Coimbra.
encontrei uma universidade que não era aquela universidade que eu esperava, encontrei uma cidade diferente da que eu imaginava, ou seja, no dia em que eu pus os pés em Coimbra, vi que a Coimbra dos meus sonhos, da minha infância e da minha juventude, não existia. Por isso mesmo, e saltando agora um pouco, é que em 1979 e 1980 eu concretizei uma parte dos sonhos da minha vida, que foi, ao ser presidente da Académica em 1979 e depois ao ser presidente da Comissão Central da Queima das Fitas em 1980, promovi o retomar das tradições académicas. 11 anos depois da luta académica de 1969, eu fui presidente da Comissão Central da Queima das Fitas e fizemos novamente a Queima das Fitas. Nessa altura, faço aqui um parênteses, era presidente do Clube Académico de Coimbra o meu querido amigo e saudoso engenheiro Jorge Agir. E eu fui às catacumbas da Padre António Vieira, quando eu era presidente, e peguei na taça 39, que estava jogada ao canto, e peguei nessa taça e mandei a limpar, naturalmente, e levei aos Arcos do Jardim, à sede do Clube Académico de Coimbra, e expus essa taça, enquanto presidente da Académica, expus essa taça no Clube Académico de Coimbra. Porque, tendo eu participado no retomar das tradições académicas, desde aí faltava retomar uma parte, ou realizar uma parte dos sonhos da juventude, que era a Académica, o futebol da Académica. Pensava eu depois com o Ricardo Lopes, que aliás é o meu mandatário nesta candidatura em 1984, com a passagem do Organismo Autónomo de Futebol e esse assunto estava encerrado, que voltávamos ao tempo da mística, ao tempo da Académica em estádios, ao tempo dos estudantes invadirem o estádio em Coimbra e fora, e sinto que nos últimos anos a Académica tem vindo a diminuir, tem vindo a desaparecer. E, portanto, falta-me realizar, digamos assim, esse sonho de voltar a ter a Académica com que eu sempre imaginei. E é por isso que eu estou aqui também, com um conjunto de pessoas que entendem mesmo. E vou realizar a Académica com que eu sonhei. Porque os nossos sonhos devemos tentar realizar os nossos sonhos em vida. Fazendo agora um bocadinho a transição para o futebol em si, nessa mesma entrevista afirmou que há necessidade de uma académica mais académica. De que forma é que acha que vai ser possível conciliar competitividade e mais jogadores universitários? Eu acho que é possível, também me dizem que eu sou sonhador aí. E sobretudo é possível nos dias de hoje. Durante estes tempos de pré-campanha e de campanha para a Académica, eu fui contactado, eu não conheço empresários de futebol, enfim, o mundo do futebol é um mundo enfim, que eu conheço, mas não domino, por isso é que não é projeto de futebol comigo, certo? E que tem estudantes universitários e nos dias de hoje os ordenados, os plafons são muito inferiores, por exemplo, há 16 anos atrás, quando eu comemorei. É possível hoje paga-se muito menos a um jogador de futebol do que se pagava há 6 anos atrás. E cada vez mais um jogador de futebol, nós tem a possibilidade de ser abordado da nossa parte, neste sentido de que a Académica pode ser proporcionar-lhe a vida desportiva, como jogador de futebol, e pode ao mesmo tempo proporcionar-lhe a sua realização humana. Aliás, há um conjunto muito vasto de jogadores, e não muito longínquos, que conseguiram conciliar a sua vida de jogador de futebol profissional, porque nós estamos no futebol profissional, isso eu não perco de vista. Eu não quero uma académica de uns profissionais e uns quantos amadores que estudam e jogam futebol ao fim de semana. Não. Todos são profissionais, todos têm que dar o máximo e espero que todos, pelo menos uma maioria, uma parte significativa, também possam estudar. Quando se treina 2 ou 3 horas por dia, o resto do tempo pode ser utilizado no estudo. Outro dia, a falar com o presidente do Clube de Treinos, com o Frederico Florido, que é médico, dizia que ele também treinava 2 ou 3 horas por dia, e hoje as cargas de treino até são diferentes do tempo dele, e depois continuava a estudar, e hoje é médico. Portanto, nós temos é que ter, é evidente que às vezes precisamos de ir buscar, mas já na década de 60, na nossa académica de 60, havia sempre 2, 3, 4 jogadores que não eram estudantes, mas compunham a equipe de forma que nós pudéssemos bater bem. Há exemplos recentes, o Nuno Piloto, que se licenciou em Coimbra, que está no Olhanense, espero trazê-lo, este ano não é possível, mas no próximo ano trazê-lo para Coimbra. Há exemplos de recentes.
o Miguel Rocha, o Zé Nando veio com o 9º ano para Coimbra e licenciou-se, o Tossal licenciou-se, o Pedro Roma licenciou-se. É perfeitamente possível nós, entre duas opções, entre um Pedro Roma, digamos assim, e outro guarda-redes, nós fazemos uma escolha de termos um guarda-redes que queira também estudar. Se as qualidades, não estou a falar no caso atual, porque eu sou absolutamente a favor de manter o pezinho da equipe. Mas se nós tivermos que escolher, se tivermos que contratar um defesa central e tivermos 4 ou 5 hipóteses, eu opto por um que, pelas suas qualidades humanas, queira também estudar, queira também ser estudante universitário. Porque depois são essas as nossas referências. Quais são? Nós precisamos dessas referências, não só para os adeptos, mas também para eles irem às escolas, para mobilizarem a cidade. Precisamos ter uma equipe que tenha referências. E a equipa académica não tem as referências suficientes. Que são referências? São bons jogadores, mas são também seres humanos fantásticos, ou que estudam, ou que se dedicam a outras atividades. E eu quero que isso aconteça. Na sua apresentação formal de candidatura, falou da Liga Europa, do plano da Liga Europa em 2 anos. Como pretende implementar isso? Eu acho que não é. Repare, o candidato doutoralista, sempre que se candidatou, das outras 2 vezes, apresentou como objetivo ir às competições europeias. E agora que eu digo isso, acusa-me até, julgo eu, alguém me disse isso, não sei se será verdade, possivelmente será, porque eu não ligo muito, não tenho muita atenção àquilo que é dito pelo próprio, porque tem passagens intermitentes pela verdade. Que seria uma loucura pensar nisso agora. Eu acho que não. A académica tem obrigatoriamente de jogar para não descer. Não parece razoável que a académica, com o orçamento, portanto, quando equipes que têm orçamentos menores que a académica, estão ali entre os 6, 7, 8 primeiros, não é? Este ano o Rio Ave, até o próprio Rio Ave teve quase para ir a conseguir chegar às competições europeias, não é verdade? E quer dizer, eu acho que é preferível nós apontarmos alto, sem fazer loucuras financeiras, sendo eventualmente mais criteriosos nas escolhas, tanto do treinador como dos jogadores, sermos muito cuidadosos aí, não cometermos erro. É evidente que há sempre uma margem de erro, mas tentar errar o menos possível. Construir uma equipe que esteja ali nos 8, nos 7, nos 6 primeiros, acho que é a ambição de qualquer académico. Eu acho. Não há nenhum sócio adepto da académica que não ache da necessidade urgente da académica não estar todos os anos, ou praticamente todos os anos, tirando um ou outro nestes últimos 9 anos, tirando um ano, nos outros todos esteve sempre à espera dos últimos jogos para não descer. Nós já estamos habituados ao sofrimento, isso já temos a pele dura por causa disso. Mas, raios, temos que pensar melhor, temos que pensar com mais ambição. Eu não estou a pensar em ser campeão nacional para o ano. Eu só estou a pensar em ficar nos 8 primeiros, nos 7 primeiros, nos 6 primeiros. Só peço um pouco mais de ambição. Acha que esta época, por exemplo, se Jorge Costa não ter saído prematuramente, acha que podia ter classificação sido? Tudo me leva a crer que sim. Tudo me leva a crer. O Jorge Costa enquanto cá esteve, fez uma excelente época. Eu tenho quase a certeza, tudo me leva a crer, que se ele se mantivesse, e eu acho até lamentável, hoje agora ultimamente em termos públicos tenho falado da forma como a académica também deve dar um exemplo da forma como comunica. Não podemos dar maus exemplos. É triste a forma como foi anunciada, não foi anunciada a sua saída, anunciada posteriormente como é que isso foi comentado. Mas Jorge Costa tem ficado, eu julgo que ele começou bem e iria acabar bem. Mas já acabámos esta época tendo começado bem, acabámos com mais um treinador e depois com outro treinador, 3 treinadores. Numa época, nós passamos a vida a ter treinadores, vários, acertamos umas vezes, falhamos mais não sei quantas, nós precisamos de estabilidade. Eu também gosto de treinadores jovens, eu também gostava e gosto de lançar treinadores, acho uma excelente ideia. Mas eu prefiro, neste princípio, para mim, começar com um treinador que me dê garantias de estabilidade.
porque preciso de criar uma equipe, preciso de criar um corpo central da equipe, uma coluna vertebral da equipe que não saia da académica. E depois ir dando músculo a esse esqueleto, digamos assim. Exatamente. Quer dizer, eu acho que nós temos que ter um conjunto de jogadores com contratos a 3 anos, digamos assim, e ter essa estrutura montada, essa ossatura, digamos assim, montada. E depois ter um conjunto de outros jogadores que dão músculo, que dão oxigênio, e que podem sair ou não, mas manter um corpo central dos jogadores firmes e que sejam os principais jogadores de balneário, os capitães. Eu não aceito que a académica, porque eu acho que a académica tem que ter ambição também. A académica é normal que um treinador saia da académica e ir para o Braga. Nós somos melhores que o Braga. Nós devemos ser melhores que o Braga, ou tão bons como o Braga. De Coimbra só podem sair para clubes que não sejam clubes que devem disputar connosco os jogos. Quando um jogador ou um treinador sai para um clube qualquer, e nós o queremos, como o Domingos, por exemplo, o Domingos não podíamos ter perdido para o Braga, porque nós temos, o Braga é do nosso campeonato, digamos assim, está no nosso campeonato. Agora, o Braga criou estruturas para estar acima de nós, mas nós vamos lá chegar, vamos apanhá-los e vamos para cima. Demora tempo, obviamente. Isto tem que ser tudo reorganizado, tem que ser repensado. Temos que trabalhar com cuidado, para não cometer erros, e vamos fazê-lo cuidadosamente, mas vamos lá chegar. Isto demora tempo, mas vamos lá. Sempre a subir. Uma das medidas que anunciou para chegar a esse patamar é subir o orçamento no próximo ano. Nós já temos o próximo para 4 milhões de euros. Juntamos a isso 25% da noção de pacífica. Portanto, fazer em 10 anos dá aproximadamente 5 milhões, mais algumas despesas que necessidades. Sendo o orçamento atual pouco mais de 3 milhões, onde é que se arranja um pouco das receitas? Veja bem, a académica tem que se mudar, porque a académica não tem assistência aos jogos. Como se sabe, perdeu do ano passado para este ano, os dados são públicos, perdeu 33%, ou seja, um terço da assistência aos jogos da académica perdeu-se. Perdeu-se muito dinheiro no jogo, não, nas assistências à académica. A académica perdeu brutalmente sócios. A académica está reduzida, nestas eleições, está reduzida a 3 mil e poucos votantes. A académica tem sócios que são do clube do bairro. Nós temos que, o problema financeiro da académica, a académica não é difícil de gerir, tem que ser gerida cuidadosamente, como é óbvio. Mas a académica tem vindo num plano inclinado, em que o passivo não é controlado, pelo contrário, o passivo tem aumentado, as receitas têm diminuído, as receitas com bilheteiras, as receitas com sócios, as receitas com vendas de camarotes, o estádio está mal explorado, os cativos não se vendem. Há aqui um projeto que está esgotado, não consegue vender mais um camarote que já vendia, pelo contrário, vai continuar a perder empresas. Portanto, nós temos, como é que combatemos isto? Temos que aumentar as receitas, obviamente, quer dizer, isto faz parte da boa lógica da gestão. Nós temos que, no primeiro ano, diminuir eventualmente custos que existem na académica. Eu acho que alguns custos podem ser diminuídos. Podem diminuir-se custos se nós fizermos uma boa parceria com a Câmara. Tenho um projeto para isso. Com uma boa parceria com a Câmara, nós conseguimos, com a Câmara e com empresas de Coimbra, nós conseguimos que alguns serviços que nós temos agora sejam pagos por outras entidades. E, portanto, um conjunto de gastos que são feitos na academia, que são feitos no Trabalhão e que são feitos no Estado de Cidade de Coimbra, podem ser eliminados se tivermos parcerias com entidades. E são parcerias grandes. O que nós gastamos com água, com luz, com um conjunto de outras coisas, se nós tivermos parcerias, conseguimos baixar o passivo. Se nós vendermos os camarotes todos, eu penso que se dermos gestão ao estádio, o estádio já temos os camarotes todos vendidos. Esta direção é que nos consegue vender. Agora, se nós dermos uma boa gestão ao estádio, se vendermos os camarotes todos, se tivermos mais publicidade no estádio, se vendermos mais cativos, se tivermos mais assistências, aumentamos as receitas. E com esse aumento de receitas, eu não quero nenhuma loucura em termos financeiros. Eu quero reduzir o passivo, diminuir os gastos da académica, ter um orçamento no primeiro ano, um orçamento estável, mas para termos uma equipe mais ambiciosa, nós sabemos que não podemos estar a jogar com este orçamento. Nós temos que gradualmente, conforme forem aparecendo os nossos apoios, e alguns naturalmente eu transportarei, nós temos que ir gradualmente subindo o orçamento da académica para podermos ter uma equipe cada vez mais competitiva.
porque se nós estamos a falar já bastante do Braga, que são 14 milhões, nós temos 6 milhões, falta ter o dobro destes 6 milhões. Claro. Eu julgo, por exemplo, que duas receitas que posso falar. Eu julgo que a receita da Sport TV está. Há clubes que desceram a divisão e que a receita da Sport TV tem quase mais de 50% de receita da Sport TV do que tem a Académica. Foi-me dito, aliás, pelo presidente do clube que desceu a divisão. E, por exemplo, também, eu acho que o negócio que foi feito das camisolas ao mesmo tempo do naming, dizendo que a situação se mantém e não tendo havido nenhum reforço substancial. O naming do estádio de Cidade de Coimbra é um naming muito valioso, que vale dinheiro. E, portanto, se eu for presidente da Académica, naturalmente respeito muito o patrocinador, mas vamos ter que conversar e encontrar soluções. Porque o naming tem um valor inestimável que não pode ser desbaratado. E o naming é necessária autorização camarária ou... Claro, isso vem do protocolo. Aliás, proponho rever o protocolo com a Câmara, mas obrigatoriamente a Câmara tem que aprovar o naming. Isso ainda falta esse passo, não parece difícil, mas eu comprometo-me também em, como eu quero trabalhar com todos, incluindo com a Câmara, e a atual direção não consegue trabalhar, mas eu consigo sentar-me com a Câmara Municipal de Coimbra, como consigo sentar com todas as câmaras do distrito, como consigo sentar com todas as câmaras da região, porque Coimbra, porque a Académica, a ACOF, não é só o clube de Coimbra ou dos estudantes, é também de Coimbra, é dos estudantes, é do distrito, é também o clube da região, é um clube que tem adeptos espalhados por todo lado. Eu consigo sentar com as entidades com facilidade, conversar, ter propostas propostas seguras de colaboração, e é fundamental nós entrarmos por aí. Por isso é que eu levo. O presidente da Académica não pode tratar de tudo. Não pode tratar das meias dos jogadores, da lâmpada que se fundiu, do bingo que aconteceu não sei o quê, do bilhete do VIP que ele não quer dar, de trancar portas dos camarotes a meio dos jogos. O presidente da Académica tem que ter um conjunto de colaboradores em quem confie, vice-presidentes em quem confie. Por isso é que eu levo uma lista de 10 elementos com funções bem definidas e em quem eu confio. Obviamente há diretrizes da direção em que confio e que dou autonomia para trabalhar, sendo que há decisões que, obviamente, nas quais eu tenho que participar, mas o presidente da Académica tem que saber, tem que sobretudo fazer relações públicas, tem que sobretudo fazer pontes, tem sobretudo que convencer as pessoas, que seduzir os empresários, seduzir as entidades, para termos mais académica, para termos mais gente na académica. Há aqui um aspecto de sedução que o presidente da Académica tem que ter, que obviamente não existe, e como não existe, ninguém está para aturar a atual académica. Ou pouca gente está para aturar a atual académica. Daí que a base do apoio camarário e empresas da região seja uma base financeira, um suporte financeiro. Eu tenho a certeza, eu sei que há muitas empresas de fora e empresas nacionais que estão disponíveis para apoiar a académica, sei quais são. Vou identificar muito mais, mas conto muito com o apoio da cidade, conto muito com o apoio das instituições da cidade, dos empresários da cidade, todos são importantes para a académica, desde um cativo até um camarote, um patrocínio menor a um patrocínio maior, mas conto também com o apoio de empresários a nível nacional e de instituições nacionais. Que eu consigo fazer pontos. A minha grande vantagem é saber fazer pontos e também ser bem educado com as pessoas e compreendê-los e respeitá-los e dar bom respeito também. Não queria entrar um pouco neste tema, mas ao longo desta campanha tem-se tornado um assunto incontornável até na contra-argumentação da lista A e da lista B. Havendo casos de sócios que não tenham pago os cotas até maio, simplesmente não podem votar. Conhece assim tantas pessoas nessa situação? Eu conheço dois tipos de sócios. Digamos assim, há muita gente que abandonou a académica. E académicos, eu falo com pessoas que não podem ir na rua, com quem eu cruzo e dizer tudo isto, tudo sempre. Então, não sou da académica,
E eu fico abismado com a quantidade de gente da cidade, académicos até de primeira hora, que abandonaram completamente a académica. Eu não o faço, porque questões de princípio não o faço, mas há milhares e milhares e milhares de pessoas que deixaram não só de ir ao futebol, como abandonaram a académica. A académica não lhes diz nada. Este projeto é um bocado também parece, é para os sócios, que podem votar, mas é também muito para estas pessoas que abandonaram definitivamente a académica. E sendo académicos e da académica. Esse é um problema. Portanto, voltar a chamar essas pessoas à académica, eu acho que é fundamental para o projeto mais académico. Está a dizer que o Coimbra está um pouco voltado. Não, a académica voltou as costas à cidade. É o contrário. Quer dizer, a académica, há aqui uma questão de negação da atual direção, que é tudo o que acontece, a culpa é dos outros. Se as pessoas não vão ao estádio, é porque não querem ir. Se os sócios desaparecem, é porque os sócios não têm interesse nenhum na académica, são malvados, não querem. Quer dizer, tudo o que acontece, as desgraças todas que acontecem diariamente na académica, as grandes e as pequenas, a culpa é sempre dos outros. Eu acho que nós devemos ver isto de forma, de outro ângulo completamente diferente. Não é mesmo? A culpa é nossa. Se eu não consigo ter mais sócios, há 6 anos, um dos grandes slogans é 30 mil sócios na académica. Um dos grandes slogans do candidato do Estado. 30 mil sócios em 3 anos. Vejam ao que chegou à académica e que essa promessa representa hoje. 0. Era a Europa. Nada. E agora já lhe promete a Europa, quer dizer, andar todos os meses, todos os anos a prometer a Europa, e 3 em 3 anos em grande a prometer a Europa, quer dizer, finalmente há que ter um pouco de vergonha e não prometer a Europa. Portanto, nós temos que ver as coisas ao contrário. Nós é que temos que ter a sabedoria, a paciência para voltar a chamar as pessoas à instituição. A culpa é nossa, não é das pessoas. Nós temos que encontrar a forma de voltar a trazer gente ao estádio. Ou seja, nós é que temos que ir ao encontro da cidade. Não temos que ficar sentados no gabinete ou no cadeirão. O presidente académico costuma dizer: eu não serei presidente académico, eu estarei presidente académico. A cadeira do presidente académico não é um trono de um rei. O presidente académico tem que ir ao encontro das pessoas, ao encontro das instituições, tem que saber falar com o presidente da Câmara, tem que saber falar com os vereadores, tem que ter propostas na mão para apresentar, tem que ir ao reitor, temos que caminhar, temos que comprar sapatos novos e gastar as solas. Temos que ir. Não é vergonha nenhuma apresentar projetos aos outros. Não podemos estar à espera que os outros venham ter connosco como se nós fôssemos mais estáticos. E, portanto, esta capacidade não existe atualmente. Se estamos à espera dos outros, nós morremos. Ninguém nos liga nenhuma. Ninguém nos respeita. Temos que nos pôr ao nosso caminho, dar-nos ao respeito e vamos ser respeitados. Ainda na pergunta que fez, ok, todos conhecemos as exceções, no caso do João Campos e das cotas, realmente todos acreditamos que o João Campos esqueceu de pegar as cotas. Mas, no caso geral, não achas justo que quem não pagou cotas até maio não possa votar? Não acho. Repare, em qualquer instituição democrática, parece-me de lesa pátria que sócios, a maior parte dos sócios são sócios desse género. A maior parte dos sócios são sócios destas circunstâncias, quer dizer, são sócios que pontualmente não pagaram as cotas, a esmagadora maioria. E a académica também é feita de tradições. Uma das tradições da académica, sempre foi, até à véspera das eleições, pagar-se as cotas sem problemas nenhum. Quer dizer, tentar agora fazer aqui um corte com a nossa história, com o nosso passado, com a nossa memória, parece-me uma atitude. Cada um terá as suas ideias sobre isto. Eu tenho ideias firmes sobre isto. A minha ideia é: os sócios podem pagar as cotas, quanto mais não fosse, mesmo que não fosse uma questão de tradição. Olha, se pudessem pagar até ao fim, à véspera das eleições, eu acho que não era por aí que mudavam as eleições. O problema aqui não se põe de eventualmente quem ganharia, porque isso, os resultados seriam os mesmos. Olha, pelo menos entravam receitas e talvez se pudesse pagar ao funcionário que corta a grama do estádio municipal, o estádio Cidade de Coimbra, e não recebe há 6 meses. Pelo menos esse, e é tão pouco dinheiro, para já não falar nos treinadores da formação e nos esquemas da formação,
Pelo menos o cortador da relva, o homem que anda ali certificadamente e que há 6 meses não recebe o ordenado. Francisco Andrade, a sua escolha para o futebol, qual é a mais-valia em casa académica? O Francisco Andrade é a minha escolha para o futebol, é uma pessoa que foi, enfim, uma das referências da Académica, foi o treinador da final de trás, foi o jogador da Académica, quando foi a Académica foi treinado, por exemplo, por Mário Wilson, na década de 60, foi o treinador da Académica no final da taça de 69, é um treinador que dá os cursos de todos os graus, é um conhecedor profundo da Académica e do futebol. Veio Francisco Andrade. Eu acho que a estrutura da Académica deve ser uma estrutura pequena e muito profissional. Não vem só a parte da direção, não vem só os vice-presidentes. Eu proponho-me trazer a estrutura profissional, será constituída por 3 diretores. Um diretor desportivo, profissional, que trabalhe 24 horas por dia na Académica durante 7 dias por semana, quem não quiser não venha. Um diretor financeiro que faça o mesmo e um diretor de instalações que faça o mesmo. A Académica tem, em algumas instalações, situações perigosas, ilegais, que têm de ser resolvidas. Temos instalações, já temos o estádio, temos o pavilhão e temos a academia, é obrigatório o diretor de instalações profissional. Antes de entrar, estou aqui a colocar, voltando à outra, prevê então uma alteração de estatutos a nível da cotização naquele caso? Eu acho o seguinte, nós não podemos andar a rever estatutos todos os anos, quer dizer, agora durante 3 anos e provavelmente rever estatutos. Eu acho que nós devemos rever pontualmente os estatutos. E sou favorável que haja uma Assembleia Geral e em que 2 ou 3 pontos dos estatutos sejam revistos e cheguem. Mesmo que eu possa não concordar com outros pontos dos estatutos, acho que deve ser uma revisão muito pontual. E uma revisão muito pontual sobre 2 aspectos que para mim são, ou melhor, 3 aspectos que para mim são fundamentais. O primeiro aspecto é permitir que os sócios possam pagar a cota até ao fecho da Secretaria, às 18 horas da véspera das eleições. O segundo ponto é que ninguém pode mexer na remuneração dos sócios, ou seja, muitas vezes acontece que sócios ficam com números familiares, essa situação não pode acontecer. Sim, eu não quero, mas regularmente aparece essa situação. Isso tem que ser tratado de tal maneira que se alguém mexer na situação da remuneração dos sócios, tem que ser sancionado. Não quero que aconteça o que acontece regularmente, que é andar gente a saltar números. E há um terceiro aspecto, que é as eleições não podem ser à terça-feira. Não podem ser nem à terça-feira, nem podem ser depois da época acabar. Reparem que, neste momento, já devia estar uma direção a funcionar. Nós vamos entrar num momento, se não tivéssemos avançado também no projeto que temos para a Académica, íamos entrar num momento, mas já vamos entrar num momento em que as grandes decisões são tomadas pela diretiva. E em período eleitoral continua a tomar decisões, a fazer contratações. Eu até ouvi dizer, concordo com elas, mas não se faz, isso não se faz. É pouca lealdade. Tomar medidas, uma direção que está em campanha como lista, tomar medidas enquanto direção, sabendo que daqui a 3 dias, se fossem as eleições fossem daqui a 1 mês, ou daqui a 3 semanas, as eleições são daqui a 4 dias, no momento em que estamos a gravar isto, não é? Mas eu acho muito deselegante, para não dizer outra coisa, que se façam contratações para tentar ganhar as eleições. Porque o único objetivo não é tentar ganhar as eleições com os contratantes, não é com as renovações, que são renovações naturais, o PZ é uma renovação mais natural. E é sobretudo passar um atestado de menoridade e de, entre aspas, atrasados mentais aos sócios. Eu não consigo acreditar que haja sócios que vão votar numa lista só porque fez uma renovação óbvia que toda a gente faria. Eu julgo que não são bons argumentos para uma campanha da cidade da inteligência e do conhecimento, se estão à espera de ganhar votos ou ganhar eleições por causa da apresentação de um jogador ou da renovação do outro.
parece um pouco digno para quem quer dirigir a académica. Entrando na fase final da entrevista, anunciou que pretende ter uma equipa técnica residente, sendo que provavelmente cada um dos treinadores tem a sua equipa de confiança. Acha que é compatível? Claro. Um treinador, eu digo o seguinte, aqui até podemos, eu digo duas coisas. Digo, eu tenho o perfil, no dia 8, eu apresento o técnico. Porque hoje sabemos onde é que eles estão, quais são os técnicos que encaixam neste perfil. E rapidamente conseguimos conversar com todos. O perfil é um técnico português, um técnico ambicioso, um técnico experiente. Acho muito bem que outros queiram fazer experiências com técnicos novos. Haverá eventualmente momentos em que a académica pode fazer isso. Eu acho que este não é o momento da académica de fazer isso. Há um perfil do treinador. Este perfil também tem que obedecer a uma regra da casa que é esta. Quaisquer que sejam os treinadores que passem pela académica, há um conjunto de treinadores residentes que são sempre da académica. E os treinadores de formação também são treinadores da casa. Eu quero dizer, eu queria dizer, eu sou só da académica desde sempre. Há uns que dizem, tens uma costela do Porto, outros dizem, tenho uma do Benfica, eu tenho, e outros do Sporting. Há amigos meus que acham que eu tenho, mas eu sou só da académica. Às vezes vou ver os Jogos Internacionais do Porto, ou vou ver, este ano vi o Académica Benfica, o Benfica Académica do Estádio da Luz. Eu sou da académica desde que nasci, os outros são absolutamente indiferentes enquanto adepto. Mas é um bocado uma estrutura a Porto. Pode-se mudar os treinadores, mas há um conjunto de treinadores na formação e na estrutura técnica principal que se mudam. Os da formação passam para a estrutura técnica principal, vão buscar o treinador, e os da estrutura técnica principal passam para a formação onde estavam outros. Quer dizer, são tudo ex-jogadores da casa, pessoas ligadas. Nós só transportamos a nossa mística, transportamos os nossos princípios, os nossos valores, a nossa diferença, se nós estivermos a trabalhar connosco gente que seja da casa. E portanto, os treinadores também têm que aceitar isso, porque as regras somos nós. Quem manda na académica são os sócios e é a direção da académica. As regras são estas. Querem, não querem. Paciência. Venha outro. Em relação à formação, como avalias a formação, foi feita a formação no último mandato? Já que foi positivo, podia ter sido melhor, podiam ter ido mais jogadores a Toulon, por exemplo, ou pré-convocados para o Mundial? Acho que foi feito um trabalho meritório. Acho que houve a infelicidade, e eu compreendo bem a infelicidade de descer dos júniores, que tem que subir novamente no próximo ano, obviamente que é para subir. Julgo que o modelo de calendário é um modelo que não faz sentido absolutamente nenhum. Agora, o que eu quero da formação é o seguinte: a academia tem que. A formação é um fundo. A equipe de júniores tem que ser constituída por jogadores que têm. A equipe de júniores tem que lançar na equipe principal da académica, pode depois lançar para clubes satélites, outras coisas, mas na equipe principal da académica, 2 a 3 jogadores da equipe júnior têm que ser lançados todos os anos na equipe principal. Tem que começar no ano seguinte, estão na equipe principal. Só se justifica a formação da académica se nós conseguirmos fazer isto. Todos os anos, 2 ou 3, têm a oportunidade de estar logo nos séniores. E depois vamos ver. Tem uma hipótese no primeiro ano e no segundo ano, mas só faz sentido termos a formação se nós tivermos esta capacidade. Eu acho que há aspectos da gestão da académica na formação, com alguns jogadores da académica ou ex-jogadores da académica que foram para outros clubes e que foi uma gestão mal feita em alguns aspectos. Tendo na última pergunta, o que é que poderá dar mal à académica que José Eduardo Silva já não pode dar? É o que eu digo, quer dizer, há um projeto esgotado e há um projeto de esperança. Eu, sinceramente, se ganhar as eleições como espero, de terça-feira, dia 7, espero dar tudo de mim, espero dedicar-me inteiramente à académica e espero conseguir atingir estes objetivos, que são o de conseguir reunir à volta da académica a cidade, a universidade, a academia e voltarmos a ser grandes e briosos como sempre fomos. Tira agora aqui uma mensagem aos nossos sócios e eleitores do Círculo Muito bem. Agradeço a oportunidade que o Círculo Curiosa me dá. A blog que eu leio, não com a regularidade que deveria, mas de vez em quando lá vou clicar no blog para ver o que dizem.
e estou atento ao que dizem, às vezes não é tão agradável como eu gostaria que fosse, mas a vida também é feita de diferenças e de opiniões diferentes. Digamos já que o apelo a fazer é este. Este é um momento importante da vida académica. Do meu ponto de vista, a académica está num momento decisivo da sua história, da sua vida. Porque a académica, do meu ponto de vista, e do ponto de vista daqueles que estão no projeto mais académico, a académica corre sérios riscos enquanto académica de desaparecer e descaracterizar-se. E nós temos agora a capacidade de, mantendo e implementando com ambição um projeto esportivo, tendo os pés assentes no chão, o momento financeiro não permite cometer loucuras nem aventuras. Nós temos é que voltar aqui a dar uma injeção forte da académica ao OIF. E eu julgo que estamos em questões de ambições. Foi pelo meu passado, pela minha passagem pela académica, pelo meu amor à académica e à cidade, sou capaz de conseguir pôr a académica neste OIF. E terminamos assim. Agradeço ao Dr. Manuel a entrevista. Agradeço também a quem esteve a ouvir e a escutar. Até à próxima. Ainda bem, está feito.